Ahá. Bom dia. Eu sei que provavelmente estão a pensar porque é que eu fiz o que fiz. Espero que faça sentido. Mas vamos começar por ler. Estes versículos encontram-se na biografia que Mateus fez, capítulo 13, claro que Mateus fez acerca de Jesus. Mateus 13, e vamos ler os versículos 1 a 9. E diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é que Jesus veio... O que é que ele veio ensinar? O que é que Jesus veio ensinar? Porquê que de repente Jesus está a falar sobre agricultura? Será que a lição para nós é acerca de lançar sementes e ter uma boa pontaria para onde as lançamos, para evitar que caiam perto dos carreiros por onde as pessoas passam, afastado das rochas, evitando as silvas? E se calhar, talvez mais de metade das pessoas que aqui estão saibam semear. Saibam bem semear vários tipos de semente e sabem onde as colocar e a que profundidade e o que é que hão de colocar. Outras não fazem a mínima ideia, como eu. Mas se calhar todos nós olhamos para estes versículos e pensamos: faz sentido. Faz sentido. Onde a semente cai e o que é que acontece. Mas, tudo bem, faz sentido na agricultura, mas o que é suposto eu fazer com estes versículos? Que informação é que Jesus nos está a dar aqui? E Jesus dá aqui um sinal, que é o versículo 9. O versículo 9 é um sinal. É quase que uma palavra-chave, uma password para entrar. É um chamado a ouvir. Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui algumas pessoas vão parar e vão querer ouvir mais. Outras vão ficar: ok, pronto, tivemos uma boa lição sobre agricultura, agora podemos ir à nossa vida. Mas este versículo 9 é um convite para sair da imagem agrária. É um: vem ouvir acerca do reino de Deus. Vem ouvir acerca da mensagem do Rei, mensagem do Evangelho. Vem ouvir como é que este reino funciona de maneira diferente, é completamente diferente, tem expectativas diferentes, tem pessoas diferentes de todos os reinos que tu conheces. Vem ouvir. Nós começamos hoje a ver várias parábolas em Mateus 13, ou seja, várias histórias que Jesus conta. Para quê? Para apontar para determinados aspectos acerca do reino de Deus. Como é que ele é, como é que iniciou, como é que continua. E as parábolas, elas não aparecem por acaso. Filipe. Beth. Salomé. Agora a culpa foi minha. Eu lamento que vocês não queiram, meus cabeçados. Porquê que Jesus está a contar por parábolas? Ele já ensinou de várias maneiras. O Sermão do Monte é bem mais claro naquilo que Jesus quer ensinar. Mas de repente, o que é que temos visto nos últimos domingos? Que há objeções a Jesus, que há perseguição, que há rejeição. As pessoas estão a rejeitar quem Jesus é e aquilo que Ele está a fazer e aquilo que Ele está a ensinar.
Então Jesus muda aqui a forma de ensino e vai ensinar de forma diferente. E como é que termina o capítulo 11? O capítulo 11 de Mateus termina com Jesus dentro de uma casa e algumas pessoas com ele e algumas pessoas fora de casa. Alguns estão fora, outros estão dentro. E isto representa e aponta para aquilo que Jesus vai ensinar e como ele vai ensinar as parábolas. As parábolas vão ser para... Alguns vão querer ouvir melhor, outros nem por isso. Vai ser para os que estão dentro, os que estão fora vão querer continuar fora. E por isso Jesus ensina usando parábolas. Pessoas que rejeitaram Jesus, que a olhar para aquilo que ele estava a fazer, disseram: isto é Satanás, isto não é Deus. Essas pessoas estão fora, essas pessoas ficam fora, elas não querem ouvir mais. Vão apenas ficar com estas ilustrações, algumas sobre agricultura. Outros vão querer ouvir melhor. E por isso este é um convite para entrar. É um convite para entrar. Eu sei que algumas parábolas parece o que para mim é matemática, bastante confuso. Para outros a matemática é bastante simples. Mas as parábolas podem parecer confusas, mas elas, de certa forma, elas são confusas para quem está de fora. E vai causar uma barreira, um obstáculo. Este é um convite a entrar, versículo 9. Quem tem ouvidos, ouça. É um convite para cada um de nós aqui. E se calhar alguns de nós vão apenas ficar na agricultura. E eu espero e oro para que todos nós queiram entrar e ouvir melhor. Vamos continuar para os versículos 10 a 17, que dizem assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que não vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E se calhar para alguns isto agora acabou de ser matemática. É tipo, o quê? Ou se calhar são muito más notícias. Porque há aqui más notícias. Será que estás a ver? Será que consegues ver? Por exemplo, Pedro, se pudesse avançar. Não sei se conseguem ver. O que é isto? Gelado. Baskin & Robbins. É uma marca de gelado. É verdade. O que é que há mais aqui? Alguém disse 31. Porquê que há aqui um 31? Porque a marca iniciou com 31 sabores de gelado. Um para cada dia do mês. Podemos ver apenas Baskin & Robbins ou podemos ver algo que a empresa quer passar, algo com mais significado e algo acerca de si própria a seguir. Amazon. Será que estão a ver algo mais? Uma seta que diz do A ao Z. O que é que isso quer dizer? Temos tudo. Do A ao Z. Temos tudo. E realmente a Amazon e também parece um sorriso. E podemos... Não sei se isso era a intenção do autor original, mas pelo menos o do A ao Z será a seguir. Não está cá o Daniel, mas está cá a Cidália. Toblerone. É suíço. Parece uma montanha. Não sei se conseguem ver, mas na montanha há aqui a figura de um urso. Que é o símbolo da cidade de Berne, supostamente de onde Toblerone iniciou. Aqui parece que por trás está ali qualquer coisa. A seguir? Le Tour de France. Quem gosta de ciclismo.
Pois é, o R é um homem. Agora de repente vocês já estão atentos a tudo, não é? A todos os detalhes. E é uma roda. Supostamente será a roda de trás, mas não sei porque é que ele está ali para a roda de trás. A seguir. Ingleses. Oh não. Mas é o quê? É a Orquestra Sinfónica de Londres. Claro, é o símbolo da Orquestra Sinfónica de Londres. O que é que parece? Quase que parece o L e parece um maestro. Ah, sim. Pequenos detalhes que facilmente escapariam. E se calhar vocês agora a seguir vão para casa e vão ver todas as marcas e pensar, o que é que está aqui por trás? O convite que Jesus nos faz não é para ser rejeitado. Ele traz há mais por trás da parábola para nós ouvirmos e aprendermos. Vem ver melhor é o convite. E há um aspecto temporal nesta passagem. Não sei se repararam. Porque os solos, há 4 solos, não é? Há 4 tipos de solo. Os dois, o solo 2, 3 e 4, a semente é semeada e cresce. Ou seja, há um aspecto temporal, de tempo. No versículo 12, que lemos agora, também diz: ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isto aponta para algo que a pessoa vai recebendo, mas se não está a fazer nada, se não está a ter efeito nenhum, lhe será tirado. Ou seja, há uma responsabilidade da nossa parte na maneira como ouvimos a palavra de Deus. Há uma responsabilidade de estar a ouvir e de estar a entender e de estar a compreender. Infelizmente há pessoas que vão ouvindo, mas não estão a aceitar. Não querem entender. Talvez algumas achem que basta o ato de vir à igreja é suficiente. Basta ir à igreja, eu não preciso fazer mais nada. Ou basta que eu tenha ido ao palhal durante algumas vezes. Ou basta que eu tenha frequentado a escola dominical. Ou basta que eu tenha feito a catequese. Ou basta que. Será que basta? Porque há aqui um aspecto temporal em que algo vai acontecendo, mas que chega a um ponto em que de facto não aconteceu. E é trágico. E aqueles que não ouvem, que não veem, não entendem e que até o que têm lhes será tirado. É possível que estas pessoas sejam cristãos imaturos. Ou seja, que ouviram a mensagem, que se afastaram, que terão aceite, que terá enraizado de alguma maneira, mas depois não houve. Cristãos imaturos. Ou é possível que estas pessoas não sejam cristãos. E frequentaram a igreja e ouviram várias vezes a palavra e parecia, talvez para os outros, que a pessoa seria cristã, mas todos aqueles anos, todas aquelas vezes, a pessoa não estava a ouvir. Não estava realmente a ouvir. Esta passagem é complicada porque parece que Deus não quer que as pessoas se convertam e sejam por mim curados. Jesus cita de Isaías 6. E Isaías 6 é um capítulo extraordinário porque Isaías ele é escolhido para servir. Ou seja, ele é um homem de lábios impuros, ele reconhece que é pecador, Deus retira-lhe o pecado e depois Deus comissiona-o para ir e levar uma mensagem ao seu povo. Qual era o problema? É que Deus disse logo a Isaías, no início do seu ministério: tu vais falar e as pessoas não vão querer ouvir. Foi a pior entrevista de emprego de sempre. Ou seja, tu vais fazer isto, não vai ter resultado nenhum. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque as pessoas têm o coração enrijecido. Mas havia um propósito para isso. Ou seja, Isaías, o seu ministério era levar a palavra claramente e objetivamente. É isto que Deus está a dizer. E para as pessoas que estavam afastadas e desobedientes e não queriam saber de Deus, foi o ponto final, digamos assim. Elas rejeitaram completamente Deus. E Jesus cita estes versículos de Isaías para dizer algo semelhante. Ou seja, ele tem estado a ensinar e a mostrar quem ele é, qual é a sua missão. E várias pessoas têm estado a rejeitar, inclusive a sua própria família de sangue.
a sua mãe e os seus meios irmãos. Sabemos através da Bíblia que mais tarde os seus irmãos terão acreditado em quem Jesus realmente é e qual a sua missão. Mas muitas pessoas não o fizeram. A exposição à palavra continua até um determinado ponto, em que das duas uma, a pessoa rejeita para sempre. Ou não. Ou ela ouve. Nesta linha temporal, onde é que nós estamos, cada um de nós? Estamos a ouvir. Será que estamos a ouvir mesmo? Ou será que ficamos apenas com a parte da agricultura? Será que estamos a conhecer Jesus? A conhecer a mensagem do reino, a mensagem que nos transforma? Se sim, os versículos 16 e 17 são para ti. Porque Jesus diz assim: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ou seja, se assim é, estás na mesma linha que os profetas do Velho Testamento e homens justos do Velho Testamento, que é muito fixe. Ou seja, estás na linha de pessoas espetaculares do Velho Testamento. Mas há aqui um tom de urgência, ou seja, aceita este convite para entrar, não rejeites, entra. E versículos 18 a 23 vamos ver que é um convite também a frutificar. Então finalmente Jesus vai interpretar a parábola, dar-nos o significado. E ele diz assim: atendei vós, versículo 18, atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, ou Satanás, e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Foi o roçado que o Filipe me devolveu. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em que chegando à angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se escandaliza. A Beth recebeu com alegria, mas devolveu. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Salomé, foi o teu roçado que tu me devolveste. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Pois é, eu dei 4 roçados e 3 pessoas devolveram-me o roçado. Não quiseram. Houve uma que não. Paulo, queres nos mostrar o teu roçado? Aquilo é que é frutificar, não é? Quem é agricultor aqui e quer fazer a ligação para a agricultura, olha que boas notícias. Quem é guloso também deve estar, olha que boas notícias. Apesar de se chamar a parábola do semeador, não é necessariamente acerca do semeador, é mais acerca, e podes passar, é acerca do solo e de como... Estão a ver esta imagem? Queria-vos mostrar 2 imagens. É acerca de como o solo quê? E vou mostrar esta imagem e a próxima. É acerca do solo quê? É como ele... O que é isto? E o que é que... É como recebe. Recepção. E aqui o Zidane, ele era muito bom a receber a bola. Pés de veludo. Esta parábola é acerca de como o solo recebe, é acerca de como as pessoas recebem, ouvem a palavra de Deus, a que faz toda a diferença. Ou seja, é algo para nós pensarmos como é que nós estamos a receber a palavra. Ou seja, esta semente é a palavra do reino, é acerca do Evangelho, é acerca de Jesus. E apesar de vermos 4 tipos de solo, 4 tipos de resposta a Deus, há 2 respostas no fundo. Uma é boa e a outra não é. Só uma é que é boa. Só uma resposta é que é boa. E a pergunta que esta parábola nos está a fazer, a interpelação que Jesus nos está a fazer, é se estamos a procurar entender a sua mensagem. A mensagem do Evangelho e as implicações, todas as implicações do Evangelho para as nossas vidas.
e a procurar transformar os nossos valores e as nossas prioridades de acordo com esta mensagem, as nossas agendas de acordo com a palavra de Deus? É essa a pergunta para nós. Agora, como é que se parece não estar a ser transformado pela palavra de Deus? Bem, temos o primeiro grupo de pessoas que ouve, mas não entende. São como que os carreiros à volta dos terrenos, os carreiros por onde as pessoas passam, que estão mais rijos, e a semente não entra, a palavra não entra, e vem alguém e a palavra é tirada por Satanás. O segundo grupo ouve a palavra com alegria, e reparem que a alegria em ouvir a palavra não é sinónimo de aceitar a palavra. Não é sinónimo de aceitar a palavra. Mas antes da palavra enraizar, a pessoa afasta-se por causa de perseguições. Talvez lhe tenham começado a chamar protestante ou fundamentalista. Ou talvez a pessoa tenha começado a ser deixada de ser convidada pelos amigos, ou a família tenha-se afastado. Talvez porque surgiram doenças e a pessoa não consegue conciliar como é que a fé cristã e o sofrimento e a doença e o acidente, como é que as duas coisas se podem conjugar. Então ela diz, não, isto afinal não é para mim. Eu pensava que a fé cristã era diferente, ia evitar todo o meu sofrimento. Não sabemos, mas não enraiza. O terceiro grupo ouve a palavra, mas ela não chega ao controle da vida, ao nosso centro de controle de tudo aquilo que nós somos. E reparem, no versículo 22, há duas coisas que sufocam a palavra: os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Os cuidados do mundo, as preocupações, as ansiedades. Uma preocupação excessiva acerca do que é que vai acontecer, acerca do emprego. Será que eu tenho dinheiro suficiente? Será que os meus filhos vão ser os melhores da turma? Será que eles vão ter um emprego bom? Então eu preciso focar. Há muitas preocupações e ansiedades. Então é algo que sufoca, mas depois também vem a sedução das riquezas. Esta é mais subtil. A sedução das riquezas é a riqueza, os bens materiais a dizerem-te a ti, vem cá, eu dou-te segurança, comigo estarás seguro, tudo vai correr bem, se ao menos tu tiveres um bom dinheiro, um bom carro, uma boa casa, tudo vai correr bem. E estas duas coisas vêm e sufocam. E vemos isto no terceiro grupo. É desta forma que não somos transformados pela palavra, pela mensagem do reino. Como é que há transformação nas nossas vidas? Olhamos para o versículo 23. Que diz o quê? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, é ouvindo, tudo bem, aqui nada diferente, todos ouvem, mas compreendendo, procurar entender, procurar compreender. E é isto que os discípulos estão a fazer, de forma imperfeita, sim, mas eles estão a ir atrás. Jesus, o que é isto da agricultura? Porquê é que estás a falar desta maneira? Diz-nos mais, nós queremos entender, nós queremos estar dentro, nós não queremos estar fora. Nós não sabemos tudo, nós vimos a Ti para compreender um pouco melhor. E os que procuram entender, entenderão e darão fruto. Não nos é dito como é que é este fruto. Não nos é dito que tipo de fruto é este. Mas eu diria o seguinte, pelo menos, é o resultado de uma vida que confia em Deus. Que em vez de estar focada, e é claro, nós temos preocupações sim, mas quando elas ditam a nossa vida, a nossa agenda, as nossas prioridades, elas sufocam a palavra. Mas uma vida que confia em Deus, mesmo nas dificuldades, nos sofrimentos. Uma vida guiada pelos valores do reino, em vez de uma vida ansiosa e demasiadamente focada em bens materiais e em conforto. O fruto é também o testemunho de uma vida assim. É o resultado de uma vida assim e é o testemunho de uma vida que confia em Deus, que se alegra continuamente com as boas notícias do Evangelho. O Evangelho não passa de moda, ele continua a ser boas notícias todos os dias para nós. E que procura partilhar esta mensagem de salvação. Esta é a boa terra. Esta é a boa vida. E cada um produz de forma diferente. Não sei se repararam, mas a terra boa pode ter vários tipos de produção, mas não são os 100 que são melhores que os 60 ou que os 30. Tudo é bom. Vamos produzir de quantidades diferentes, de maneiras diferentes, mas tudo é bom. É uma bênção de Deus, é abençoado por Deus, quer seja muito,
ou seja pouco. Queria mostrar algumas fotos de como nós, enquanto igreja, procuramos estar a ouvir a palavra e a frutificar e a testemunhar acerca da palavra. Isto foi um ensaio para uma cantata de Natal que fizemos. Na altura era antes de ser ao chão, ainda era junho. Queríamos cantar acerca da esperança que há em Jesus. A seguir, David. Não sei se têm saudades dos cultos por Zoom, mas queríamos continuar, que a igreja continuasse a ouvir a palavra de Deus. A seguir, tentamos organizar clubes de Páscoa e convidar crianças para virem ouvir acerca de Jesus. Ainda com as máscaras, foi no final, a seguir. E queremos, claro, convívios para nos divertirmos, para os adultos aprenderem a perder contra crianças e a serem mortos no laser tag, mas também para ouvir a palavra, de alguma maneira, para estarmos sempre à volta da palavra. Por isso não fiques à porta, não fiques de fora. O convite é para entrar. O convite que Jesus faz é para entrar e ouvir a oferta que Ele tem para te fazer, para compreenderes esta oferta. Não rejeites este convite. Não continues a vir apenas por vir, ou a vir porque tens uma pequena responsabilidade que alguém te deu. Vem com esperança e expectativa de ouvir Deus a falar contigo através da sua palavra. Não aquilo que nós, às vezes de forma imperfeita, tentamos dizer do púlpito, mas queremos que a palavra seja o foco e que cada um de vocês, de nós, esteja a ouvir e a entender a palavra de Deus. Que conforto é saber que o fruto é toda uma vida que segue Jesus. Às vezes pensamos que o fruto é se eu testemunhar e 10 pessoas se converterem como meu testemunho. Não é isso. O fruto é toda uma vida que segue Jesus, que vai transformando os seus valores, as suas prioridades, a sua agenda, de acordo com as prioridades do reino que vemos no Evangelho de Jesus. E cada fruto é diferente. Todo ele é bom. Todo ele é uma bênção de Deus. Que encorajamento de saber que há vários tipos de reação à palavra de Deus. E que agora nós também entramos enquanto semeador. E o nosso objetivo, a nossa função, aquilo que Deus nos pede, é apenas semear. Os solos respondem como eles vão responder. Isso já não é connosco. O convite que Jesus nos faz é ouvir e entender a mensagem para nós e partilhá-la e lançá-la também e confiar os resultados a Deus. Vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer por estas boas notícias que ouvimos. Ajuda-nos a compreender a Tua Palavra. Ajuda-nos a não ficar apenas pela imagem, pela ilustração da agricultura, mas a ver para onde é que isso nos aponta. Ajuda-nos a considerar como é que temos ouvido ao longo dos anos a Tua Palavra. Como é que ao longo dos anos temos respondido ao Teu Evangelho, às boas notícias que Jesus veio. Jesus sendo Deus para nós pecadores, que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. E Jesus é esse Salvador. E somos chamados a arrepender do nosso pecado, das coisas que fazemos erradas, daquilo que temos em nós, no nosso coração imperfeito e pecador. E que arrependendo dos nossos pecados e colocando a nossa confiança em Jesus, recebemos a sua vida perfeita. Somos perdoados e agradecemos-te por isso. Ajuda-nos a considerar como temos ouvido a Tua Palavra e ajuda-nos a não rejeitar, mas a aceitar, a querer ouvir, a querer entender e a procurar que a Tua Palavra nos molde, nos transforme e que toda a nossa vida possa ser um bom fruto para Ti. E confiamos que se estamos em Cristo, a nossa vida é um bom fruto para Ti. Ajuda-nos a com coragem e ousadia a partilhar as boas notícias do Evangelho. Ajuda-nos a semear, independentemente dos locais, das pessoas, e a entregar os resultados a Ti. E por isso nós estamos muito gratos por este convite que fazes a cada um de nós, para virmos, independentemente da vida que vivemos até hoje, para continuarmos a vir a Ti, o Deus bom e generoso. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.